a todos. Bom dia. Estejamos em paz, em harmonia. Hoje, dia 28 de janeiro de 2015, vamos dar início à nossa reunião desta quarta-feira. E aqui no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, ele faz uma longa dissertação sobre a reencarnação. A leitura desta parte que ele chama de morte espiritual, que é onde ele considera logo em seguida como é que se dá o enlaçamento do espírito no processo de retomada de vida física, e a gente percebe que a reencarnação tem vários aspectos a serem considerados. Dentre esses aspectos que eu estava lendo aqui há pouco era no que diz respeito à ligação do espírito com a matéria propriamente dita. Percebe-se que é um texto bem genérico e, portanto, não desceu a detalhes que às vezes nos toca diretamente num processo individualizado. Mas no generalizado, é exatamente assim que nós devemos ter por base para idealizar o fenômeno da reencarnação. Aqui no meio do texto, ele diz: no momento da concepção do corpo que se lhe destina, o espírito é apanhado por uma corrente fluídica que, semelhante a uma rede, o toma e aproxima de sua nova morada. Desde então ele pertence ao corpo, como este lhe pertencerá até que morra. Todavia, a união completa, o apossamento real, somente se verifica por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, a perturbação ganha o espírito, suas ideias se tornam confusas, suas faculdades se somem, a perturbação cresce à medida que os liames se apertam. Torna-se completo nas últimas fases da gestação, de sorte que o espírito não aprecia o ato do nascimento do seu corpo, como não aprecia o da morte deste. Nenhuma consciência tem, nem de um, nem de outro. E por aí segue-se o comentário por mais algumas páginas. É óbvio que a reencarnação, como foi dito já na abertura, ela alcança vários tipos de abordagens. Tanto as abordagens puramente fisiológicas, biológicas, como as emocionais, psíquicas, e também as profundas, que terminam repercutindo na vida atual reflexos das vidas anteriores. Sobre a reencarnação, pairam sempre muitos questionamentos da parte de muita gente. Tem aquelas pessoas que, mesmo sem terem nenhuma noção de espiritismo, partem do princípio de que não haveria um equilíbrio necessariamente se nós tivéssemos nascido do ponto zero, espiritualmente falando, e no final de um certo tempo, tudo que foi feito ou deixou de se fazer, acabasse. A vida ficaria muito sem sentido. Os valores morais, todos eles ficariam totalmente questionáveis e insustentáveis em si mesmos. Por que alguém deveria ser bom? Por que alguém seria necessariamente mau? Se nenhum vínculo há para trás, nem nenhuma amarra surgirá pela frente da própria individualidade. Então a reencarnação, sobre esse aspecto, ela gera para algumas pessoas dúvidas quando se pensa de forma contrária. E o raciocínio primeiro que surge é: como é que as pessoas reencarnam se a população aumenta? E a população aumentando, de onde estão vindo esses espíritos reencarnados?
como que se a proposta fosse, tem número X de espíritos e de pessoas, e esse mesmo número teria que se perpetuar ali a terra. Quando Jesus propõe de que há muitas moradas na casa do Pai, ele propõe, dentro desse mesmo contexto, de que certamente há também trânsito entre os moradores. Tem pessoas que nasceram numa cidade, cresceram, se desenvolveram e desencarnaram na mesma cidade sem sequer terem se permitido fazer uma viagem à cidade mais próxima. Tem outras pessoas que estão quase que perenemente viajando, ora aqui, ora ali, e por isso mesmo participando de uma estatística não oficial, mas observacional, de que as cidades têm por moradores nativos um público, mas por moradores frequentes um outro público totalmente diferente. Da mesma maneira que nós podemos mudar de cidades, de países, nós também podemos mudar de mundos. Podemos entender que isso seja, em princípio, uma atitude um pouco difícil de acontecer, notadamente pelo fato de que encaramos muito a verdade espiritual dentro da instantaneidade do cronômetro que nós temos para definir o nosso período de cada dia na vida que temos aqui na Terra. Como temos uma média de vida de 70, 75 anos, acreditamos que algo que passa de 10 anos é muito tempo. Mas quando nós imaginamos que nós podemos estar cumprindo uma linha de progresso e até mesmo de evolução milenar, dentro de um milênio, 10 anos não faria quase que nenhuma diferença. É muito simples nós mudarmos de planeta, desde que nós cumpramos, só para usar uma linguagem comparativa, desde que nós usemos a condição de tempo como ela é vista e sentida e medida em termos espaciais. Espaciais aqui não que diz respeito só ao espaço físico, mas espaciais na medida espaço universal. Ainda ontem, quem assistiu o jornal viu que passou um meteoro muito próximo da Terra. Os pesquisadores e astrônomos brasileiros disseram, mas passou muito próximo. Tão próximo quanto 3 vezes a distância da Lua para a Terra. Ou seja, a distância daqui até a Lua, e multiplicada ela por 3, foi a distância tão próxima que passou o asteroide da Terra. Significa dizer que espacialmente, distâncias e tempos são medidos noutra referência. Se nós tomarmos o trânsito de pessoas, de seres, de espíritos entre os mundos, obviamente que não será tomado o tempo de uma única encarnação, mas provavelmente centenas de anos. Quando nós imaginamos isso desta maneira, nós vemos então a possibilidade do que Jesus disse: tem muitas moradas, e em havendo-as, há também muita possibilidade de trânsito entre elas. Uma outra afirmativa para quem é religioso, notadamente cristão, quando Jesus diz que o Pai cria incessantemente, se Ele cria incessantemente, então incessantemente estão surgindo novos seres. Alguém poderia perguntar, mas seres igual nós? Seres com os pródromos do que somos nós hoje. Ou seja, seres em processos de se desenvolverem e chegarem até onde nós já chegamos com a nossa própria desenvoltura. Além disso, existe um livro que fala sobre regressões de memória, de uma, na época, uma das maiores autoridades mundiais, a doutora Edith Fiore, em que ela fez, dentro das suas pesquisas com regressões, ela fez uma estatística curiosa. Ela percebeu que quanto mais para trás, mais longo era
o tempo em que a pessoa levava para ter registro de uma próxima reencarnação. De tal maneira que ela lança um gráfico dizendo que e só para a gente compor um raciocínio, se alguém viveu há 1000 anos, voltou a viver há 500 anos, voltou a viver há 250 anos, voltou a viver há 125 anos, quando chegar no período em que ela está vivendo 125 anos, ela habitará uma estatística milenar de muito mais vezes do que as vezes que ela teve, por conta da possibilidade dela estar retornando ao mesmo cenário várias vezes. Quando a gente ouve ou lê estatísticas de grandes eventos e que as pessoas querem dizer que teve muita gente, imaginemos um evento de final de semana com 1000 pessoas. Quando sai a estatística no outro dia, diz assim, teve mais de 2000 pessoas no evento. A informação está errada, porque provavelmente terá acontecido as mesmas 1000 que se repetiram em 2 dias. Mas, para efeito de impressionar, se diz que 2000 pessoas estiveram no evento. É uma mentira ou uma meia-verdade que diz algo que aconteceu, mas puxando o foco para o que se quer. Se nós voltamos para o assunto reencarnação, por que aumenta tanta população? E se nós já temos pelo menos aqui 3 hipóteses, e nós imaginarmos qualquer uma outra, nós veremos que há uma possibilidade. Mas se ficarmos só estatisticamente, estaremos reduzindo um dos maiores fenômenos da humanidade a números, o que seria muito pouco inteligente de nossa parte. O ato mais inteligente está nos vínculos emocionais que nós temos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, sejam eles familiares ou não. E, sobretudo, um fenômeno que se atribui genericamente um nome francês, veja ali, em que alguns dizem que foi você que se lembrou do passado, outros dizem que você se locomoveu no tempo, outros dizem que é uma memória coletiva universal. O fato é que tem muita gente que se lembra literalmente de já ter vivido. As experiências do Dr. Ian Stevenson são as experiências registradas no nosso tempo atual, como as mais sérias e as mais graves acerca do assunto. Ele saiu, e para isso ele teve o dinheiro da Universidade de Duke nos Estados Unidos, e ele saiu pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, pesquisando pessoas que diziam se lembrar de outras vidas. A primeira grande obra dele, que foi publicada mundialmente, chama-se 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. E a última grande obra dele, no mesmo sentido, que foi publicado em 2 tipos de edições, uma apenas para pesquisadores, contendo mais de 2.500 páginas, e uma edição dita popular, que nos Estados Unidos, quando lançado, tinha mais de 500 páginas. O nome do livro, A Interseção entre a Biologia e a Reencarnação. O Dr. Ian Stevenson não era espírita e não tinha qualquer vínculo antes de começar a pesquisa com nenhuma ideia a favor ou contra a reencarnação. Apenas o fustigava o fato de algumas pessoas se lembraram tanto da vida anterior que diziam: eu morei em tal cidade, o meu pai se chamava fulano, ou então a minha mulher era Beltrano. E ele saiu então para investigar, e muitas vezes a cidade e a pessoa de quem ele se referia era numa outra cidade, num outro país, falando um outro idioma. E quando as crianças que tinham esse tipo de memória chegavam nos lugares, elas reconheciam ruas, casas, pessoas. Teve um dos casos que foi um dos que mais se notabilizou à ocasião, quando um jovem de 11 anos disse se lembrar da cidade, da família e da mulher. E ele, Dr. Ian Stevenson, leva o jovem a esta cidade
e ele é quem diz: entra aqui nessa rua, entra aqui, pare aqui, foi aqui que eu morei. E quando ele desce, que sai a mulher dele à porta, aí o menino diz: tudo bom, fulana? E chama pelo nome íntimo que ele a chamava quando casado. E a mulher se espanta, diz: que brincadeira é essa? Ele disse: eu era seu marido. Aí disse: que conversa. Aí fica um diálogo estranho. O menino agora chega para uma senhora e dizer que ele é quem era o marido dela. E ela não quer aceitar de jeito nenhum, até que o menino diz: se eu lhe disser algumas coisas em particular, você aceita? Ela reluta, vai para o quarto, os dois, e no quarto então ele conta uma série de coisas que só os dois sabiam, e que ela tinha consciência de não ter contado para ninguém, e que era impossível uma criança de um outro país, de uma outra cidade, chegar ali e contar tudo aquilo. Então tratava por apelidos, dizia tudo. A conversa foi uma conversa longa, a mulher chorava muito. E quando ela sai, ela diz para o Dr. Ryan Stevenson: eu não sei onde ele aprendeu isso, mas ele só disse coisas que só eu e meu marido nos dizíamos. Ele tem tudo para ter sido, mas ele é um menino. Lógico que ele é um menino, porque o outro corpo tinha morrido. E não me recordo agora se ele, mas um outro, ele trazia 2 cicatrizes, uma debaixo do queixo e uma marca muito severa no alto do crânio. E esta experiência, quando ele diz quem foi, e ele diz de que morreu, ele diz que morreu transpassado por um tiro, o registro dizia tudo com isso, porque o tiro, quando penetra, ele deixa uma pequena cicatriz, mas quando ele transfixa e passa, ele deixa uma cicatriz grande. E era exatamente esse tipo de marcas que ele trazia no corpo. Se consegue jornais da época, encontra-se o nome da pessoa que ele disse que tinha sido, encontra-se os obituários, a causa da morte, e ele realmente tinha dado um tiro, baixo para cima, e ali estavam as marcas no novo corpo. A reencarnação é algo que muita gente ainda quer teimar em não aceitar, até porque parece que conflitua. E aí continua o mundo dos questionamentos, as questões dos laços de família, as questões populacionais, como já dissemos rapidamente, e tantas outras. E por fim nos esquecemos da principal de todas, a reencarnação, que até Allan Kardec coloca um tópico com esse nome no Evangelho segundo o Espiritismo, fortalece os laços de família. E por isso é que nós podemos dizer que a reencarnação é a maior evidência de Deus em nossas vidas, porque se momentaneamente nos separa uns dos outros, num outro momento que dentro agora desse grande tempo espacial, no instante seguinte nós já voltamos a estar juntos, unidos e reunidos. E muitas vezes, quando alguém já nos perdoou, nós sabemos que daí para frente nos compete o dever da gratidão. E muda completamente a feição da vida, porque trocamos a vingança pelo acendamento dos laços positivos dos seres uns com os outros. Como eu só abri aqui o tema, dá para se perceber que reencarnação dá para se fazer muito mais do que um seminário. É algo para a gente pensar não em termos de discussão, mas como o próprio Jesus disse: Batista é o Elias que há de vir, ratificando que ele também sabia que a reencarnação era um fato inquestionável. Estejamos agora bem relaxados, agradecendo a Deus por estarmos reencarnados. Estamos novamente no seio onde deveríamos estar colocados. Estamos vivendo as experiências que certamente
são as melhores para nos levarem para os melhores pontos que almejamos. Assim como um forte laço fluídico nos atrai para a matéria no momento da reencarnação, um forte laço fluídico nos mantém encarnados. E devemos, para consubstanciar este laço, manter um padrão de bom intercâmbio entre matéria e essência. Que este padrão se alcança quando usamos a nossa intelectualidade para refletirmos acerca do melhor. E quando usamos nossos campos emocionais para nos fortalecer energias de atração positiva, em que almas afins se consorciam conosco e almas superiores nos revigoram, doando-nos suas energias. Tenhamos gratidão à vida que nos permitiu hoje despertarmos para mais um dia. Tenhamos a gratidão à vida porque atravessamos a noite e aqui aportamos sob as bênçãos superiores da vida. Tenhamos gratidão por aqueles que nos sustentam, nos dão a mão, nos suportam. Como tenhamos gratidão por aqueles que, fustigando os nossos ímpetos emocionais, ainda nos levam a pensarmos melhor acerca da paciência, da prudência, do carinho e do perdão. Nada nos acontece por acaso. Muitas vezes somos os autores diretos de tudo que nos sucede neste instante. Outras vezes apenas nos deixamos levar por ondas, algumas que, nos alçando ao cume, nos permite ver a praia onde iremos repousar. Outras, se nos descuidamos, podemos descer ao fundo, sofrendo algum tipo de desconforto, para ressurgirmos com mais cuidado e vencermos as marolas da vida. Tenhamos gratidão. Tenhamos gratidão mesmo sobre aquilo que não entendemos ainda. Porque quando éramos pequenos, nada entendíamos. Muitas vezes chorávamos e gritávamos, como a dizer que queríamos outra coisa. Mas a vida nos provou que, como quer que tenhamos sido tratados, tudo isto foi proveitoso para a nossa vida. Tenhamos gratidão ao nosso anjo de guarda, espírito de muita envergadura e paciência, posto que nos acompanha e nos sustenta, mesmo quando a rebeldia faz de nossa personalidade figuras difíceis de serem tratadas. Tenhamos gratidão aos nossos pais, porque foi através deles que ganhamos as cargas fisiológicas para a formação de nossos corpos. E foi também através deles, de seus sentimentos, sejam eles muito agradáveis e diretos, tenham sido os menos atenciosos, que forjaram em nós motivos para sermos grandes, descobrindo valores que trazemos e que de alguma sorte eles nos ajudaram a que fôssemos despertados. Precisamos ter muita gratidão à vida. E a gratidão que melhor se expressa é aquela em que nós expressamos através dos nossos atos.
aproveitemos todas as oportunidades para dizer a Deus muito obrigado. Porque, para usar um termo comum, de quantos livramentos somos beneficiados sem que nos demos conta disso? E de quantas bênçãos que sobram chegam até nós e tão pouco nos damos conta disso. O que nos resta do fundo da alma é o sentido de gratidão. Assim como os amigos espirituais que aqui estão agradecem também a Deus por aqui estar conosco. E eles nos benfazejam com os seus fluidos. E os nossos amigos encarnados, magnetizadores desta casa, também aqui estão doando-nos a partir de agora os seus fluidos de uma maneira mais direta. Tudo isto para nos fortalecer. Tudo isto para literalmente nos banhar em bênçãos. Tudo isso como a dizer: ainda meu filho e minha filha, ainda que vocês esqueçam de nós continuamos a velar, a proteger, a te fortalecer e a te envolver em bênçãos, para que vivas com grandiosidade. Aproveitemos estes momentos e absorvamos estes fluidos. Aqui nós temos o caldo perfeito. Temos os fluidos mais sutis do mundo espiritual, associados aos fluidos mais densos dos doadores. Tudo isso para que nós absorvamos, não apenas pelo sistema respiratório, mas que nós abramos nossa mente, nossa alma, estejamos abertos para captar toda esta energética, estejamos predispostos a nos deixar envolver por todo este oceano e cascatas de luzes. Sintamos profundamente estas energias que vão penetrando o nosso mundo psíquico e o nosso mundo físico. Deixemos-nos envolver, porque é tão bom ser envolvido pelo bem. É tão bom retermos em nós estas energias. Permitamos-nos viver este momento com intensidade. Deixem-se penetrar e percebam as bênçãos que estão todas ao nosso dispor. Não pense nas dores. Pense na alegria. Não pense nada negativo. Pense aonde tudo isto vai se alojar para nos fortalecer para o bem. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Foi o que nos disse Jesus. Deixemos que esta abundância de vida esteja em nós, pulsando forte dentro de nós, injetando-nos novo ânimo, deixando-nos harmoniosamente felizes. Nossos magnetizadores se retiram e nós ficamos aqui em oração, absorvendo o máximo que pudermos destas bênçãos, tornando o nosso dia e a nossa vida muito melhores a partir de todas essas bênçãos reconhecidas, recebidas e guardadas em nossa alma. Fiquemos em oração.